Esse vídeo é para você que está sofrendo. Você está sofrendo injúrias, injustiças. Sempre tem alguém tentando ganhar vantagem de você, tentando sugar algo de você. Você é daquelas pessoas que está sempre passando por alguma grande ocorrência, algum grande problema. Então, é para você mesmo esse vídeo. Às vezes a gente não entende por que muitas coisas nos acontecem. E aí eu vou jogar aqui algumas possíveis ideias do que, de por que essas coisas acontecem. Só que o objetivo do que eu vou falar não é bem o porquê que isso acontece, mas o que você vai fazer quando isso te acontece, ok? Vamos lá, pra gente seguir uma linha, uma sequência de raciocínio, uma sequência lógica para que faça sentido para você. Existem coisas que acontecem na nossa vida que no primeiro momento nos fazem sofrer muito. Mortes, às vezes desemprego, infortúnios, grandes problemas, problemas que às vezes assim foge o chão, sabe, pra você, porque a primeira impressão é que como eu vou dar conta de resolver isso? E aí vem aqui as duas grandes assim opções. Primeira, e aí dói um pouquinho ouvir isso, tá? Primeiro possível motivo dessas coisas acontecerem com você: resultado das suas escolhas. Nossa, Lu, mas calma aí, muita calma nessa hora, como assim? Essas coisas me acontecem, ruins me acontecem, e a culpa é minha. E aí, vamos lá. Eu ouvi essa semana uma menina no Instagram falando que ela arrumou um namorado. E aí ele era muito lindo, achei até engraçado, que ela fala que ele é loiro, de olho azul, era muito alto, bonito. E aí eu logo, na verdade ela começava o vídeo com essa chamada, né? E eu sempre brinco que o meu homem é alto, loiro, de olho azul. É aquela coisa que a gente bota um ideal assim, né, na minha cabeça, porque eu já tive uns paqueras na minha vida, assim, me marcaram bastante positivamente. Então eu meio que construí um ideal, mas bobagem, tá? Isso aí, voltando pro assunto, pra não me perder. E aí ela falou que ele era alto, loiro e tal, e ela logo se encantou porque ele era muito bonito. E ele era muito educado, muito galanteador, e ela se envolveu e se jogou na emoção. E aí os pais até falaram: calma, filha, né, não se envolva tanto, tenha um pouco de cautela, um pouco de cuidado. As coisas não são bem assim. A gente tem... Não, mas ele é muito bonzinho, ele é de Deus. Ela era da igreja, sabe? De uma determinada religião. E aí ele falava muito de Deus, aquela coisa toda. Só que aí ele passou o tempo de namoro, de convivência, e ele foi pedindo pra ela fazer algumas coisas pra ele. Coisas financeiras. Pegar dinheiro que ele ia depositar na conta e passar pra ele, sacar e dar na mão dele, pra dar os documentos dela pra ele, pra poder ajudar na empresa e tal. E ela achava estranho, mas ela confiava, porque ele era muito carinhoso, ele era muito legal, ele falava de família. Ou seja, ele falava tudo que ela queria ouvir e ela foi ludibriada. E ela ficou apaixonada e confiou. Ela achou que estava construindo um possível relacionamento, uma possível família com esse cara lindo, maravilhoso, né? E ela acreditou e ela confiou. E aí chegou um dia que a polícia bateu na porta dela e falou: você está presa. Ela: calma aí, mas por quê? Ela ficou 3 anos na cadeia. E aí, em algum momento ela fala: não entendi por que essas coisas aconteceram comigo. Não tá óbvio pra vocês? Aconteceu porque ela escolheu confiar demais. Ela escolheu se entregar sem antes conhecer. Tem uma frase que eu não sei quem foi que falou, mas eu ouvi isso, ficou na minha cabeça para sempre. Você só conhece uma pessoa, e muitas vezes nem é assim, mas você só conhece uma pessoa, dizia a frase, se você comer 1 quilo de sal com ela. Gente, como é que a gente come 1 quilo de sal? Eu moro sozinha. Eu compro 1 quilo de sal, fica assim muito tempo. Então não é algo fácil de se gastar e de se consumir, né? 1 quilo de sal. E essa frase quer dizer o seguinte: você só conhece as pessoas passando tempo com elas, convivendo com elas e de olhos muito abertos, né? Para que você conheça essa pessoa. E ela confiou. Então isso foi resultado de uma má escolha. Então, seja o que você esteja passando aí, seja muito honesta com você, muito honesto com você. Foi escolha sua?
Tá tudo bem se foi. A gente tá aqui nessa vida pra aprender mesmo. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende vendo os outros errar e se analisando, pensando, olhando, mas as experiências vêm de coisas vividas. E tá tudo bem, não tem, né? A gente aprende com as nossas falhas. Então talvez você tenha hoje, né, não consiga viajar tanto como as suas amigas porque você teve filhos. E aí suas amigas viajam, mas você fica porque teve filhos. Ah, que triste, por que essas coisas acontecem comigo? Porque você escolheu ter filhos. Aguenta aí as suas escolhas. Entende? Eu, por exemplo, eu sempre falo isso. Ah, eu perdi 23 anos com a pessoa, poderia ter feito isso, aquilo, poderia ter ficado rica, trabalhado tanto, porque escolhas minhas escolhas. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. E um segundo possível motivo de coisas aleatórias acontecerem com você, coisas aleatórias ruins, é o universo movimentando algo para que você aprenda isso. Ah, Lu, mas assim, como assim? Vamos lá, me explica. Quando alguém nasce com uma doença, quando você desenvolve alguma doença, pode ser que sejam consequências de má alimentação ou de questões vindas antes de você na sua família, de gerações, e que fizeram com que o teu corpo acabasse desenvolvendo uma doença, como um câncer, por exemplo. Mas eu não acredito que seja a sua escolha, entendeu? Ter câncer. Mas acontece. E aí, quando esse tipo de coisa, como doenças fatais que nos acontecem, eu acredito que seja permissão de uma força maior do universo para que te ensine algo. Mas, de fato, tudo o que te acontece ou é escolha tua ou alguma possibilidade do universo para te apresentar formas de crescimento. E aí eu não sei pelo que você está passando nesse momento, né? Talvez você esteja passando por alguma questão inconveniente. Mas você precisa entender que tudo o que te acontece ou é escolha tua ou é alguma questão que o universo esteja te apresentando para crescimento. E aí a gente vai passar para a segunda parte do vídeo, que é, tá, mas o que você vai fazer diante daquilo que está te acontecendo? Seja escolha consequência das suas atitudes, ações e escolhas, ou seja uma provação do universo para você. E aí, como é que você vai reagir? Então, eu gosto de utilizar a seguinte questão, a seguinte pergunta. Não é por que Deus, ou por que universo, por que, pra quê? Isso muda tudo. Eu não pergunto por que Deus, por que comigo? Cara, por que não com você? O que você tem de melhor que a galera que tem na rua? Quando os meus pais faleceram, a minha mãe faleceu mais ou menos 5 anos atrás, ela teve lupus, né? Por causa da depressão, ou a depressão por causa do lupus, ou o lupus por conta da depressão, eu não sei o que gerou o quê. Mas ela teve essas duas questões e ela acabou infeccionando o corpo todo e teve uma parada cardíaca e depois uma morte cerebral. Morreu com 56 anos. E ao invés de eu perguntar por que Deus comigo, por que a minha mãe, eu parei, tirei o meu umbigo do meio da conversa e eu percebi que nunca foi sobre mim. Não é sobre a Lu perder a mãe, é sobre o ciclo da minha mãe ter se encerrado. Não é sobre porque eu, Deus, sabe? O mundo não gira em torno do teu umbigo, do meu umbigo. São vidas que se entrelaçam. A vida da minha mãe estava entrelaçada com a minha, mas era a vida dela que se encerrou. O ciclo dela nessa terra acabou. E quando eu entendi isso, eu falei, ok, Deus, o que eu vou aprender com isso? Pra quê? Eu, em vez de perguntar por que Deus, pra que Deus? Como eu vou lidar com essa dor? Como eu vou lidar com esse incômodo? E o que eu vou fazer a partir de agora com ele? E isso, lógico, não me impede de sofrer. Quando eu lembro da minha mãe, eu sinto muita saudade. Se eu pudesse, eu teria ela aqui de novo comigo. E todas essas questões, quem me convive comigo sabe o quanto eu era muito amiga dela. Mas entender dessa forma me ajudou a
superar, a conviver melhor com a dor da perda dela. Então, talvez você esteja passando por alguma questão muito grande e aí também não importa mais se foi consequência do seu ato ou das suas escolhas, ou se é algum tipo de demanda do universo para que você cresça. A questão é, o que você vai fazer a partir dessa demanda, a partir dessa situação? E ao invés de você se perguntar, por que eu, Deus? Para que Deus? Como é? O que o Senhor está querendo me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar com essa demanda? É sobre mim? Ou é sobre a outra pessoa? Sabe? Porque a gente precisa também parar com esse egocentrismo de achar que tudo é sobre a gente. Quando o teu filho adoece, talvez não seja sobre você, seja sobre a historinha dele, sobre a história dele que ele precisa aprender. Porque ele já é um CPF, ele é um ser humano, ele precisa entender sobre o que, sobre as coisas que estão acontecendo com ele. Mas no mais a mais pra que Deus? Me mostra. Porque quanto antes você aprende as coisas, mais rápido o tempo mal passa. Mais rápido você supera, mais você cresce. Aquela coisa que te arranca do peito toda felicidade, aquilo que te dá tanta dor, é superado. Dá aquela dorzinha de leve, porque somos seres humanos, mas não te tira do eixo, não te acaba com a vida, não acaba com a tua paz, não acaba com a tua história, enfim. Você simplesmente, entendi, Deus. Entendi, universo. Obrigado. Vou, a partir de agora, começar não do zero, mas da experiência. Então, ao invés de se questionar por que Deus, pra que Deus? Porque você tem uma vida. E uma vida para ser vivida. Uma vida para ser vivida de forma leve, uma vida para ser vivida de forma proveitosa, porque passa rápido, tá? A gente tem, quando muito, aqui 85 anos. Então, o que tu tá fazendo com o que tá te acontecendo? Pra que tá servindo o que você tá passando? Eu sei que dói. Eu não tô diminuindo a tua dor, pelo contrário, eu tô tentando te mostrar que isso que você sente, o que te dói, pode ser superado se você fizer a pergunta certa. Se você entender, não é o porquê, mas o pra quê. Você não é melhor do que o seu vizinho, melhor do que aquela criança que tá ali na rua passando dificuldade, ou daquela pessoa que perdeu a mãe. Você não é melhor do que ninguém. Você só tem uma vida diferente. E o universo trabalha com pessoas diferentes, de formas diferentes, com propósitos diferentes, objetivos diferentes, porque cada um tem uma história, um tempo, um ciclo, uma vivência e uma demanda. Então, o que você está passando aí é por escolha ou é demanda do universo? Independente do que seja, o que você vai fazer com essa dor? O que você vai aprender com ela? Você vai aprender? Ou você vai jogar para os outros a responsabilidade e a culpa do que te acontece? Assuma essa responsabilidade como um adulto funcional e responsável e fala, ok, universo, aquilo ali foi uma escolha mal pensada, um passo mal dado, me perdoe, mas e agora me tira dessa? Ou, Deus, universo, eu não fiz nada para cair no meio desse buraco fundo. Me tira daqui e me mostra pra que eu estou aqui. Você tá entendendo a diferença? Eu sei que dói. Talvez você esteja aí no meio de um buraco muito fundo, mas só bota a cabecinha pra fora assim, ó. Respira e fala, o que eu vou aprender com isso? Se mantenha vivo, raciocina, estude possibilidades e daqui a pouquinho essa dor vai passar. E você vai sair muito mais forte e pronta para viver coisas novas, histórias novas, vivências novas. Deu para entender? Fez sentido para você? Eu espero muito que tenha feito sentido. Vou fazer esses vídeos mais rápidos, mas é muito bom te ter aqui no meu canal. Se fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo o que você achou. Vai lá no meu Instagram, no Lu Pinheiro PC, fala comigo. Aqui embaixo eu vou deixar os links do meu canal, no meu Instagram, e o link do meu livro. É um livro que é didático, para te ajudar a sair da situação que você tá.
10 passos para adquirir inteligência emocional, para atingir o melhor de mim. Então eu espero de fato que te ajude. É bem baratinho, R$19,90 um e-book. Vai lá, compre, se deleite com o conhecimento e com o autoconhecimento, porque ele muda vidas e vai mudar a tua também, assim como mudou a minha e de diversas pacientes que têm passado pelo meu consultório, porque é o que eu aplico, esse método que tá no livro, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada por estarem aqui. Tchau!